Pantocrator é o tema da lição de hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro, e a gente fica muito feliz com a sua presença aqui conosco. Nas Escrituras, o poder de Deus é manifestado. A Bíblia inclui narrativa das quais ele exerce o seu poder e realiza milagre extraordinário. Apesar disso, acontecem muitas coisas que Deus não desejaria que ocorresse. Deus, ele manifesta o seu poder desde a criação. Ele disse, haja luz e houve luz, ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Existem muitos milagres, muita narrativa na Bíblia que mostra ali os milagres de Deus. Como, por exemplo, abrir o mar vermelho, tem a questão do dilúvio, muitas coisas, ressurreição de mortos, fez cegos enxergar, aleijados andar, muita coisa extraordinária. A presença de Deus através da nuvem de fogo ali no deserto para aquecer o seu povo. A peregrinação de todo Israel ali no deserto é um milagre de Deus, Deus fazendo a água sair da rocha e muitos outros milagres. A Bíblia contém e mostra o nosso Deus como Deus todo-poderoso. Mas a pergunta é, tudo que acontece de fato é da vontade de Deus? Diz que apesar disso, apesar de todos os milagres extraordinários de Deus, muitas coisas acontecem que Deus não desejaria que ocorresse. Nem tudo que acontece nesse mundo é de acordo com a vontade dele. Aqui tem alguns textos, por exemplo, Apocalipse e outros, o que essas passagens ensinam sobre o poder de Deus. Eu gostaria de ler para você Apocalipse capítulo 11, verso 17, que diz assim, graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assume o teu grande poder e passa a reinar. Então, mostra aqui claramente Deus como Deus todo-poderoso. Mas sabe uma coisa? O poder de Deus é infinito e nada foge do seu controle. Ele está no controle de tudo. O Apocalipse se refere várias vezes ao Senhor como todo-poderoso. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 8, Apocalipse 11, 17, Apocalipse 16, 14, Apocalipse 19, 15, Apocalipse 21, 22, e muitos outros textos da Bíblia apontam Deus como um Deus todo-poderoso. O fato de Deus ser todo-poderoso não é apenas afirmando em palavra, mas se manifesta em inúmeros casos extraordinários em que Deus usou seu poder para libertar seu povo ou intervir miraculosamente de outras maneiras no mundo. A gente vê, por exemplo, a queda da muralha de Jericó, é uma ação de Deus ali, e a forma como Deus tirou os milagres que aconteceu ali para tirar o povo de Deus do Egito e muitos outros milagres que Deus fez extraordinário mostrando o seu poder. Dizer que Deus é todo poderoso não significa que ele não possa fazer qualquer coisa. As Escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Por exemplo, de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Então, Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus, ele é onisciente. E o que significa isso? Significa que ele tem o poder de fazer tudo o que não seja contrário a ele mesmo. Isto é, qualquer coisa que seja possível em termos lógicos e coerentes com a sua natureza. A oração de Cristo no Getsemane mostra que algumas coisas não são possíveis para Deus porque envolveria contradição. Embora Jesus tenha dito que a palavra para Deus tudo é possível, desde que não seja contrário à sua própria natureza. A Bíblia diz que Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus não pode mentir. Deus não pode mentir. Por quê? Porque ele é a verdade. Então, a mentira é contrário à verdade. Ele também orou ao Pai dizendo, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É claro que o Pai tem o poder absoluto de libertar Cristo do sofrimento na cruz. Mas ele não podia fazer isso e ao mesmo tempo salvar os pecadores. Tinha que ser um ou outro, ou ambos. Não tinha. Então, assim, por amor, ele permitiu que seu filho morresse na cruz por mim e por você. A Bíblia ensina que
Deus deseja salvar todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todos os que neles crê não pereçam, mas tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação é para todos, o desejo de Deus é para todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque a pessoa escolheu. A pessoa escolheu não salvar, não se salvar. Entende? O que ensina sobre o livre-arbítrio e os limites do poder de Deus em relação aos seres e quem ele deu liberdade de escolha? Deus, ele ama cada um de nós e quer o nosso melhor cada dia. Que possamos escolher sempre estar do lado desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e a gente espera você amanhã para mais um estudo da Palavra de Deus.